Mas explica pra galera o que, que é um. Vamos começar da base, né? Explicar o que é uma galáxia, né? Porque deve ter gente aí que não sabe nem o que é uma galáxia. Mas vamos explicar aí o que, que é uma galáxia. Então vamos lá, o que são galáxias? Galáxias, elas são feitas de matéria escura, de estrelas, de gás. Dependendo do tamanho delas, elas vão ter um buraco negro supermassivo no centro. E outras coisas que tem nelas também são remanescentes estelares, como anãs brancas, buracos negros não supermassivos, estrelas de nêutrons e tudo mais. Então... Ai, obrigada, gente. Enfim, galáxias é isso. Matéria escura, ela tem um halo de matéria escura. E aí, as galáxias, elas têm vários tipos. Elas podem ser espirais, que são geralmente as mais famosas, que são aquelas azuis, que tem aqueles braços espirais. São as galáxias populares, né? Mas tem outros tipos de galáxias, que são galáxias elípticas. Elas são mais avermelhadas, elas têm um formato mais redondo ou elíptico, mesmo elipsoide. E tem as galáxias irregulares, que são umas galáxias que não tem nada com nada, elas são aleatórias. E tem galáxias lenticulares, que são galáxias que aparentemente elas têm disco, mas elas são mais vermelhas, então elas estão ali no meio termo. E isso falando do universo próximo da gente. As galáxias do universo distante, elas são muito diferentes, porque pensa que o universo era outro. Então, ela já tem um formato mais tendendo para o irregular. Então, eu acho que galáxia é basicamente isso, sabe? É a matéria escura, que tá aquela coisa ali que a gente ainda não detectou, a partícula de matéria escura, mas parece que tem uma parada ali que está interagindo gravitacionalmente, né, com as estrelas da galáxia e tudo mais. E as estrelas e gás, e é basicamente isso. Isso aí, elas assumem, olha só. Coloca aí, Mulambo, pra gente, ó. Escreve assim, Hubble Galaxy Classification, pra gente ver a arvorezinha. Só pro pessoal ter uma... diagrama de Hubble é ótimo pra... Porque, pra quem não sabe, é um astrônomo famosíssimo, que, aliás, tão famoso que deu nome ao telescópio. Isso aí, qual é uma... Deixa eu ver, coloca aqui que a gente vê qual que é legal de mostrar pra galera aí. Eu gosto dessa primeira aí. Essa primeira, eu sempre coloco ela em apresentações, aí, porque ela é muito boa. Nela. Aí, ó. Isso aí, então, é Pra quem não sabe, né, o telescópio espacial Hubble, ele tem o nome graças a esse astrônomo aí famosíssimo, Edwin Hubble, que lá na década de 30, né, final da década de 20, começo da década de 30, usava um grande telescópio que tinha no mundo, e ele foi o cara que começou a observar. E ele descobriu que, para vocês terem uma ideia, hein, galera, até 1930, todo mundo pensava que só existia a nossa galáxia, né? O universo era só a nossa galáxia. Foi o Hubble que começou a observar mais longe, porque ele tinha esse telescópio e começou a ver, e ele criou esse sisteminha aqui, que é basicamente o que você falou, né? É interessante que o Hubble, né, ele descobriu a primeira medida assim, que ele fez foi justamente usando estrelas variáveis na galáxia de Andrômeda. Então, ele meio que há um tempo antes, né? Se eu não me engano, foi a Levi, uma astrônoma, que ela meio que descobriu como ter a distância das estrelas se elas variam, as cefeidas. Então, o Hubble usou meio que essa relação para descobrir a distância da gente até Andrômeda. E a distância era muito alta, então era muito mais longe do que, tipo, os limites da Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. Então, assim... Tanto que antes dele chamava Nebulosa de Andrômeda, né? Porque via parecer uma nebulosinha, né? Não tinha esse nome de galáxia, né? Tudo que era meio nebuloso, tipo assim, tudo que não era um ponto, eles botavam junto nessa coisa de nebulosas. Então, tipo assim, tava a galáxia, tava as próprias nebulosas planetárias. Então, tudo que era meio que um corpo extenso e que não era, assim, um planeta conhecido ou uma estrela, eles chamavam de nebulosas. Aí, esse diagrama é muito legal aqui, porque... mostra os diferentes tipos, né? Então, aqui não tem a cor, mas, por exemplo, essas galáxias pra cá, essas S, elas são mais vermelhas. Aí, as S0 ali no meio é justamente ali o que... essas que são discos são vermelhas, mas não são, tipo assim, elas não têm aquelas... não tem aqueles braços espirais azuis, igual aquelas lá
lá do fim. E tem várias estruturas aqui de diferenças aqui, né? Por exemplo, essas de baixo tem o SB. Esse B é de barra. Porque tem barra, esse negócio aí que tem no meio ali. Tipo assim, tem esse negócio mais redondo, né? Das espirais dentro, que chama bojo. E aí o bojo também pode ir mudando de tamanho. Tipo assim, as SBA, o bojo é maior. E as SBC, os bojos já são menorzinhos. E aí tem as barras, que as de baixo tem e as de cima não tem. Então as galáxias elas podem ter barras ou não. Isso. A nossa classifica como? Como o pessoal classifica hoje, ainda? A Via Láctea. A nossa galáxia, ela acha que tem uma barra. Ela é uma galáxia espiral. Eu não tenho certeza quantos braços tem a Via Láctea, pra falar a verdade. Mas ela é uma galáxia... Ninguém, né? Ela é uma galáxia espiral que o pessoal diz grande, entendeu? Tipo, ela não é a maior do nosso grupo de galáxias. O nosso grupo é o grupo local, né? Que a gente não tá num aglomerado de galáxias, a gente... Porque, assim, tem os aglomerados... Ah, não. Vamos chegar no aglomerado, sim. Mas, enfim... Só pra falar um negócio pessoal, antes, que tem um problema muito sério, pessoal, que é o seguinte... mas como que assim a gente não sabe como que é a Via Láctea? Porque a gente tá dentro dela, né? Então, você estudar, você observar uma galáxia que está longe, você vê a forminha dela ali bonitinha. Agora, você, de dentro da nossa... como que você, dentro da sua cidade, sabe qual que é o formato da sua cidade? Você não sabe. Você só consegue descobrir o formato do Rio, de São Paulo, quando você vê de satélite. Galáxia é exatamente a mesma coisa. Então, assim, a gente não tem uma... A gente tem uma ideia de como ela seja, mas não sabe exatamente, né? Então, tá aí, ó. Então, galáxia é isso aí. E aí, as galáxias não estão, né? Boa parte delas não estão isoladas no universo, né? Elas aparecem nos aglomerados, né? Nos aglomerados ou nos grupos. Aí o pessoal pergunta, qual é a diferença de grupo para aglomerado? Então, tem várias características, mas, por exemplo, o número de galáxias é uma das coisas. Então, os aglomerados, eles têm mais galáxias, centenas, milhares de galáxias, enquanto os grupos têm dezenas de galáxias. Então, são menores, né? Então, o número de galáxias é uma coisa. A massa total deles é diferente. Então, por exemplo, o aglomerado, ele tem mais matéria escura do que o grupo. E as características das galáxias também são diferentes. Se você for comparar as galáxias em grupos com galáxias em aglomerados, os aglomerados têm galáxias mais vermelhas. Tem mais galáxias vermelhas comparados aos grupos. Então, existem várias questões aí de diferenças. E a nossa galáxia, ela tá num grupo, que a gente chama de grupo local, que é, sei lá, o nosso local, enfim. É o nome que eles deram. É o nome que eles deram. E a nossa galáxia é a segunda maior do grupo local, a maior é a Andrômeda. Inclusive, elas vão colidir aí, mas ninguém precisa se preocupar com isso, não, que vai demorar muito. Que vai demorar, exatamente, é isso aí. Então é isso, então as galáxias aparecem em aglomerados, e isso aí meio que comanda, né, como que o universo vai evoluindo, né? Como que é o crescimento do universo, a evolução, né, geral do universo. E aí uma pergunta que todo mundo faz é o seguinte, poxa, eu vejo todo mundo falar que o universo está expandindo. Se está expandindo, como que Andrômeda vai bater na gente? Pois é, cara, essa é uma pergunta que eu recebo muito, assim, em rede social em geral, né? Como é que pode? Se o universo está expandindo, como é que as coisas estão aproximando? É porque quando a gente fala em universo larga escala, tem duas coisas que regem, né? Que é a energia escura. Ó, lembrando aqui que matéria escura e energia escura são coisas diferentes. Então, matéria escura vem de uma questão física bem diferente da energia escura. Então, a energia escura o universo está se expandindo aceleradamente e a gente acredita, e a gente deu o nome do motivo dessa expansão acelerada de energia escura, que seria um tipo de antigravidade. E a gente tem a gravidade. Então, o que acontece é que, sim, o universo está se expandindo. Mas se duas coisas estão muito próximas, a gravidade pode acabar vencendo. Então, são duas coisas que estão aí, a energia escura meio que está afastando as coisas e a gravidade está juntando. Então, se você está muito próximo, você vai acabar... A gravidade acaba vencendo, então, nessa luta aqui, no caso, tipo, da Via Láctea e Andrômeda, a gravidade acaba vencendo e elas vão colidir e se tornar uma galáxia só. Então, é meio por aí. Porque dentro dos aglomerados, o pessoal gosta de falar que o aglomerado é a maior estrutura unida pela gravidade, né? Onde a gravidade ainda manda, né?
Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas me perguntam, mas e os superaglomerados? É porque, na verdade, os aglomerados, elas são as maiores estruturas que tiveram tempo de colapsar gravitacionalmente. Os superaglomerados, eles não estão formados ainda. Então, é por isso que a gente fala isso aí, que os aglomerados, eles são as maiores estruturas que tiveram tempo para colapsar gravitacionalmente. Os superaglomerados, eles são estruturas que são ainda maiores, mas eles meio que estão se formando ainda. Uhum. Então, não é uma estrutura meio que formada, vamos dizer assim. E aí, então, para o pessoal entender, para você verificar essa expansão aí do universo, você tem que observar uma galáxia que está num outro aglomerado. E aí sim o pessoal consegue fazer essa conta, né? Uhum. Você observa a Andrômeda, hoje ela está... Dentro do aglomerado, uma galáxia pode se aproximar de uma outra, depois pode se afastar e tudo, né? Depende Sim. ali da complicação toda. As galáxias estão se movendo. Isso que você falou da gente não ver a nossa... que a gente não tem tecnologia para ver a nossa galáxia de fora. Então, é isso que você falou. Que essas imagens que vocês veem, gente, que é tipo... nossa galáxia, isso aqui é a Via Láctea. Aquilo ali não é uma foto, aquilo ali é uma ilustração que um artista, junto com um cientista... fez, entendeu? Mas não tem foto da Via Láctea de fora, porque a gente não tem tecnologia para mandar uma sonda para fora da nossa galáxia, porque a gente está muito longe disso. Está muito longe disso, exatamente. Muita gente pergunta, né? Não, mas isso aqui é uma foto da Via... Não, isso não é uma foto, não. O máximo que a gente vê da Via Láctea é o braço ali no céu, né? Quando a gente observa, né? Isso é o máximo. Então, isso aí é muito importante.